Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João. Primeira de João. Não é o Evangelho de João, amém? A primeira de João. Que ela fica lá pertinho de Judas e Apocalipse, amém? Primeira de João. Aleluia. Capítulo de número 5. Primeira de João. Capítulo de número 5. Primeira de João, capítulo de número 5, versos de número 1 ao número 5, e depois o verso de número 18 e 19. Amém? Glória a Deus. Primeira de João, capítulo 5, versos de número 1 ao 5, e 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui já deu vontade de parar já. Porque é este o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Versos de número 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela palavra dele. Nessa noite nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus para entender a palavra do Senhor. E eu sempre gosto de repetir aqueles quatro passos da vitória. O primeiro passo é o seguinte: você recebe a palavra. Você recebe a informação da palavra. É isso que vai acontecer agora. A informação da palavra te leva ao entendimento da palavra. Ou seja, eu estou compreendendo o que eu estou ouvindo. Terceiro, o entendimento precisa me levar ao conhecimento. E conhecimento não é acúmulo de informação. Conhecimento é relacionamento. Conhecimento é relação. E essa relação me leva ao posicionamento. Amém? Então essas quatro coisas eu sempre gosto de repetir aos 4 passos da vitória. E é mesmo. Querido, ouve bem o que eu vou te dizer. Nós vamos versículo por versículo aqui nessa noite. E como eu gosto sempre de dizer, nós estamos aqui mais um culto. Olha, vamos lá, vamos ver qual é a palavra que vai sair hoje, né? Parece aquelas caixinhas de promessa. Tem gente que não tem caixinha de promessa em casa, mas ele trata a igreja como uma grande caixa de promessa. Então ele vem num culto e saca uma palavra, ai que bonito, parece um horóscopo, né? Uma coisa horrorosa. Mas que o Senhor, que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, que nos leve a conhecimento e depois posicionamento. O que você vai ouvir hoje, como sempre, a palavra de Deus, ela produz isso, um novo dimensionamento de fé. Amém? Então veja só, eu quero começar do fim para o começo. No versículo de número 19 de 1 João capítulo 5 diz assim: nós sabemos que nós somos de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro
jaz no maligno. O que significa jaz no maligno? Jaz no maligno, o que está dizendo aqui é o seguinte: nós sabemos que nós quem? Nós, a igreja, somos de Deus. Por que a igreja é de Deus? Porque o Atos dos Apóstolos diz que Jesus Cristo comprou a igreja com o seu sangue, amém? Então é dele, pertence a ele, amém? E que o mundo inteiro está morto dentro do maligno. É interessante que o nome que é usado aqui não é diabo, nem Satanás, é maligno. É o nome que vai nos abrir o entendimento hoje. Porque você precisa entender, escute isso, irmão. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus preparou para nós, como diz em Efésios, Ele fez antes da fundação desse mundo. Tá? Então, quando Satanás cai, preste bem atenção. Quando Satanás é expulso por causa da sua rebelião, guarde essa palavra, rebelião, guarde. Ele cai aqui na terra já sabendo como Deus fez as coisas, amém? Porque ele estava lá com ele. Então veja bem como é usado o texto aqui. Nós sabemos que nós somos de Deus e que esse mundo está no maligno. Vive dentro do maligno, é maligno. É interessante que você vai ver em Efésios, quando fala de nós, diz que nós estamos assentados em Cristo. Não com Cristo, Deus te abençoe, obrigado. Não com Cristo, mas em Cristo. Que a nossa vida está oculta, não com Deus, mas em Deus. E agora vem falando que o mundo inteiro jaz no maligno, não com o maligno. Então isso aqui é muito importante, porque é uma cópia. Só que é ao contrário. Quando que começou isso aqui? Deixa eu te explicar isso aqui um pouquinho. Quando começou e como funciona? Quando é que o mundo inteiro passou a estar no maligno? Depois de Gênesis capítulo 3. Porque embora Satanás tivesse sido expulso para esse local, antes da formação do homem na terra, são duas coisas diferentes, irmãos. Uma coisa é criação do homem e a outra coisa é formação do homem. A Bíblia diz em Efésios que nós fomos criados nele, antes da fundação do mundo, criados. Mas nós fomos formados nessa terra. Tem uma diferença. E vivíamos aqui num jardim que Deus colocou no Éden, um local que simboliza perfeita comunhão com Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso? O pecado chega, você sabe a história, eu não quero me gastar muito nisso. E Adão e Eva, nossos pais, segundo a carne, são expulsos daquele local que é símbolo de plena comunhão com Deus. Então, quando é que o mundo passou a estar morto no maligno? Quando eles deram o primeiro passo para fora do Éden. Pronto. É só lembrar aquilo que o diabo repete para Jesus em Lucas capítulo 4, na tentação do deserto, onde Satanás diz assim, na última tentação, no monte, e ele mostra os reinos da terra para Jesus e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque isso foi dado a mim. Quem é que deu ao diabo? O homem, porque Deus tinha dado ao homem, e não ao diabo. Deus nunca deu nada ao diabo, depois que ele se tornou diabo. Deus deu ao homem, o seu filho, seu amado filho, a sua criação. Mas o homem, por causa da sua rebeldia e pecado, acaba entregando isso àquele que é rebelde. Por quê, irmãos? Porque alguém que se rebela, no caso Adão e Eva, e peca, não pode entregar o seu pecado e a sua rebeldia a um Deus santo. Quantos estão entendendo isso? Ele tem que entregar alguém que é igualmente pode receber essas coisas. Deus não pode receber pecado, nem tentação, nem nada dessas coisas, porque Ele é santo, justo, reto, fiel. Amém? Então Ele tinha que entregar para quem? Para aquele rabudo lá, para o chifrudo lá. O Satanás, o diabo. E a partir dali, daquele um passo que ele deu para fora da comunhão de Deus, o mundo inteiro foi imerso, foi colocado dentro do maligno. Então nós lemos e sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade
e a vida. Então, um caminho que você deve andar, a verdade pela qual você deve viver e a vida que você deve ter, não são poderes, sentimentos ou alguma coisa assim, não são coisas. Caminho, verdade e vida são uma pessoa. O caminho para você não é uma trajetória somente, ele é um alguém. A verdade para você e para mim não é um conceito, ela é uma pessoa. E vida, então, não vou nem falar. Mas o homem, a Bíblia diz que o homem tem 3 tipos de vida residindo nele mesmo, existindo, coexistindo nele mesmo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, você é corpo, alma e espírito. Existem 3 tipos de vida que a Bíblia fala. A Bíblia muitas vezes fala da vida bios, no grego, bios. O que é isso? Vida biológica, essa vida da carne aqui, a vida do corpo. A Bíblia muitas vezes fala da vida psique, que é a sua alma, o seu entendimento. E a Bíblia fala da vida zoe, essas 3 palavras no grego. Vida zoe, o que é? A vida que só se reproduz, a vida só que só vem, descansa e se manifesta em um lugar, no espírito. Então, este mundo jaz no maligno a partir do momento em que Adão e Eva pecaram e se rebelaram e pisaram fora. Quando eles pisaram um passo para fora do portão do jardim, vamos dizer assim, se cumpre aquilo que Deus disse a Adão: maldita será a terra por sua causa. Então ele estava ali, o Éden está ali, a hora que ele pisa, amaldiçoa tudo. Aquilo ali corre pela terra, e aí já era. Vocês estão entendendo isso? Você vê a mesma premissa no segundo Adão. Romanos capítulo 5 diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. O primeiro é da carne, o segundo é do Espírito. E lá no Salmo 2 diz assim: aonde pisar a planta dos vossos pés, eu te darei, diz o Senhor. De quem é que o Salmo está falando? Salmo número 2. Está falando de Jesus Cristo. Aonde o Messias pisasse a planta dos seus pés, o Pai o daria. Como o segundo Adão remidor, destruindo e desfazendo o que o primeiro Adão que caiu fez. Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. E o que significa isto? Primeira coisa, está dentro da palavra. O mundo inteiro está numa situação maligna. O que é uma situação maligna? Tudo que ele, preste atenção no nome de Jesus, irmãos. Tudo que ele faz, pensa, realiza, sente, e essas coisas, faz a partir do mal e do pecado. Porque alguém que está morto dentro do maligno, alguém que está morto dentro do pecado, mas morto dentro do pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, até se manifestar a graça abundante de Deus para poder nos salvar. Todo mundo aqui estava morto. Ah, mas eu não estava morto, eu estava vivo. É lógico, eu não acabei de falar que tem 3 tipos de vida? Eu não estava morto, não, estava assim. Sua alma e o seu espírito estava morto, mas a sua vida, bios, seu corpo, e a sua vida, psique, pensamentos, estavam vivas. Só que você partia a partir de onde? Da onde é que partia todo sentimento, visão, relação, decisão? A partir da morte, a partir daquilo que é maligno. Porque nós todos, antes de Deus, antes de Jesus se manifestar Salvador para nossas vidas, todo mundo aqui era inimigo de Deus. Ah, eu não era, não, era assim. Eu não estou falando que você passava na rua, pegava a pedra e ficava atacando no céu. Vem aqui, você fala, homem, não. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais. Que pais? Adão e Eva, os que caíram. Porque enquanto você
não se torna filho de Deus através de Jesus Cristo pela fé e pela graça recebida do Pai, você é filho de Adão. E os filhos de Adão não herdarão o reino do céu. A salvação é para os filhos de Deus pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ponto. Quantos estão entendendo? Por favor, entenda. Então o que acontece? O que é o mundo inteiro jaz no maligno? Significa que o controle que nos foi dado a um outro alguém, que é o maligno, que é o diabo, certo? E a partir de então, o diabo, a partir da sua natureza, começa a modificar as coisas. Preste atenção. Não é modificar a natureza. Uma árvore agora vai ser um dragão que vai ficar virando. Um rio vai virar uma cobra. Não, não, não. Eu estou falando a natureza essencial das coisas. Aonde é que ele arrumou isso aí? Preste atenção. O que é que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus faz a partir do que ele é. O diabo recebe o controle, o que ele faz? Ele faz a partir do que ele é. E o que ele é? Um exemplo aqui rápido para nós. João 8,44. Ele é homicida, morte e mentiroso. Porque nunca se firmou na verdade, posto que o que ele fala mentira, porque é mentiroso e pai da... Então, Deus colocou o seu filho no mundo, os primeiros, Adão e Eva. E a partir do momento que eles caem, o diabo também coloca os seus filhos no mundo. Quem é o filho do diabo? A mentira. Então, todo este mundo, o que é mundo? Mundo não é uma pessoa que está ali bebendo, não é uma pessoa que está ali fumando, a pessoa que está fazendo coisas. Preste atenção. Estas coisas que nós vemos as pessoas fazerem são os frutos da vida no mundo. Aquilo não é o mundo, é o fruto do mundo. Quantos estão entendendo? Porque todos aqueles que vivem no Espírito dão fruto de quem? Do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem nenhuma lei. Pode fazer à vontade. Amém, irmãos? Mas o pai da mentira agora começa a ter os filhotes dele aí. Então todo este mundo, então o que é mundo? Nunca mais esqueça disso. Mundo não é pessoas cometendo atitudes erradas. Aquilo lá é o fruto de estar no mundo. Quantos estão entendendo, irmão? Você está entendendo? O que é mundo, que a Bíblia diz, é estar no mundo. O que é a pessoa no mundo? O mundo é toda consciência que Jesus não é o centro, é mundo. Toda consciência que Jesus não está entronizado como Deus, é mundo. Vamos dar um exemplinho de Jesus para você captar. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, ó: se você ama aquele que te ama, você não tem recompensa nenhuma. Porque as pessoas do mundo fazem assim. Quando é que eu sei que o meu amor não é um amor do mundo? Nós vamos chegar daqui a pouco já. Quando é que eu sei que o meu amor não é um amor do mundo e é um amor que veio de Deus, o amor ágape? É só correr o versículo. Mas em verdade eu vos digo, quando você amar os seus inimigos, orar pelos que te perseguem e bendizer aqueles que te maldizem, o amor de Deus está em você. E o outro amor é mundo. Então, eu sou da igreja, não sou do mundo. Irmão, meu Deus. Meu Deus. Como eu queria. Entendeu, irmãos? E aí a situação vai dominando o seu ser. E daqui a pouco você começa a
cometer atitudes infracionárias, pecado. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, para o cara estar lá na esquina, e estar em algum lugar que ele sumiu, já é o fim da linha. Já é o fruto desta contaminação com o mundo. Amém, irmãos? Está entendendo isso? E aí muda tudo. Aí eu te pergunto, baseado lá no fruto do Espírito, Gálatas 5:22, vamos voltar em Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, porfias, invejas, ciúmes e todo tipo de sentimento maligno e ruim. Da onde é que vem isso? Isso aí vem do reino de Deus. Não, não vem do reino de Deus. Isso aí vem do mundo. Então, irmãos, você pode se achar uma pessoa cheia de mundo. Então você pode se descobrir uma pessoa mais mundana do que cristão. Porque, repito, mundano não é que você não veio mais na igreja, que você sumiu, que te encontraram num boteco, que te encontraram fazendo uma coisa horrorosa. Se é que te encontraram, e se alguém foi encontrado nesse lugar, é porque aquilo ali é o fim de uma contaminação que teve começo lá, onde ele não foi transformado. Então, o que acontece? Eu venho na igreja, eu venho para a congregação, melhor dizendo, eu estudo a palavra, ela não penetra, ela não transforma, eu não me debruço sobre ela, eu não clamo a Deus: Senhor, transforma a minha vida, porque isso aqui está presente na minha vida. Aquilo que Paulo fala assim, que nós devemos nos despir do velho homem, arrancar a roupa do velho homem, do mundo. O velho homem vem da onde? Vem do mundo. E nos renovar com novos feitos. Aí ele fala assim, que o amor seja um amor não fingido. Cada um fale ao outro a verdade. E por aí vai. Quantos estão entendendo, irmão? Você está me acompanhando? Então é isso aí que é o mundo. Então o diabo é o pai da mentira, certo? Então eu vou falar para você. Tudo que é deste mundo está distorcido da sua essência. Então é como se nós víssemos as coisas por um filtro de mentira. Tudo que você vê é mentira. Quando você assistiu um filme chamado Matrix, é antigo esse filme. Você não assistiu? Assista. Esse filme aí é essa pregação aqui. É uma realidade que não é verdade. Porque realidade é uma coisa, verdade é outra coisa. Verdade é Deus governando, verdade é algo absoluto. Realidade é o que nós vivemos. Mas não necessariamente a realidade que alguém vive é a verdade de Deus, certo? Lógico. As pessoas do mundo inteiro, elas estão vivendo? Sim. Trabalhando, relacionando, tendo filhos, tendo empresas, tendo carro, pagando contas, elas vivem normais. É a realidade delas. Mas elas vivem na verdade? Não. Elas vivem onde? Elas vivem no mundo que está enterrado, que jaz, que está sepultado dentro do maligno. Então tudo que preste atenção no nome de Jesus, tudo que eu penso a partir da onde? Do mundo, que é maligno e mentiroso. Tudo que eu sinto a partir de onde? Do mundo, que é maligno e mentiroso. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto e as atitudes aí, vem atrás. Quanto você está entendendo? Porque este mundo foi alterado. Não daria tempo para destrinchar tudo isso aqui, mas eu quero falar de algumas coisas básicas, só para você ter uma ideia. Deus é amor. Amém? João disse isso. Então, amor, para começar, ó o filtro, ó. O que sempre nos disseram, o que sempre eu pensei, o que sempre vovó disse, o que sempre passou na televisão, mas é tudo mentira, irmão. Esta não é a verdade de Deus, mas a gente vive na mentira. E aí a gente quer produzir coisas de Deus no mundo, aí não vai dar, irmãos. Porque só aquilo que nasce em Deus termina em Deus. Paulo aos Gálatas, nada que começa na carne
no mundo, no diabo, vai para Deus. Só aquilo que começa em Deus, vai em Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Paulo diz, é Ele, o Senhor, que opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. Você está, cara, eu estou com vontade de perdoar, estou com vontade de amar, estou com vontade de evangelizar. Quem é que está operando isso? O Espírito de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Acaso você não sabe que é o Espírito do Senhor que te conduz ao arrependimento? Irmão, nem para nos arrepender nós não prestamos, a gente não tem força para isso. Se não for o Espírito de Deus, você nem ao arrependimento não vai. Já expliquei, não expliquei? Porque, eu tenho dificuldade de perdoar. É lógico. Eu tenho dificuldade de perdoar. Escute, olha o filtro da mentira. Olha o mundo aqui, ó. Presta atenção, irmão. Olha o mundo na igreja, ó. O irmão fez uma coisa. E eu estou com dificuldade de perdoá-lo. Bom, então, Paulo diz aos Romanos assim, seja Deus verdadeiro e todo homem. Então, Deus é verdadeiro. Está escrito aqui, ó. Eu estou com a dificuldade de perdoar o irmão. Vamos traduzir isso tirando do mundo da mentira e colocando aqui, ó. O que é que uma pessoa que diz, eu estou com dificuldade de perdoar esse irmão, o que ela está dizendo? A vida do Espírito Santo em mim não é suficiente para que eu tenha o poder de perdoá-lo. É isso que eu estou dizendo. Mudou ou não? Deu outra. Porque Paulo, aos Romanos, capítulo 5, diz que é o Espírito de Deus que te conduz a esse lugar. Você não vai sozinho. Não, eu sou bom, cara, porque eu me arrependo toda hora, eu ajoelho. E outro, irmão, arrependo é filtro da mentira. Partindo da mentira, onde eu vou chegar? O que é arrependimento? Choro. Mas eu chorei, eu abracei ele e chorei. De onde você arrumou essa ideia? Eu sei de onde você arrumou essa ideia. Eu sei de onde eu arrumei essa ideia. É do meu coração, porque eu sinto no meu coração. Jeremias diz o quê? Enganoso é o seu coração. E não é somente enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Como é que você vai confiar no seu coração? É que eu estou tintindo. Tem um cara na rádio que fala, eu estou tintindo Deus, eu tenho vontade de achar essa rádio e pegar ele. Estou tintindo. Eu estou sentindo. Quer ver outro filtro da mentira? Quer ver como a gente está num mundo de ilusões, que não é o mundo real de Deus? Escute. Eu me conheço. Não, Cris, eu me conheço. Você não sabe nada, você sabe muito pouco sobre você. A palavra de Deus diz, Paulo diz aos Coríntios assim, Coríntios assim. Só existem duas pessoas que conhecem você. Uma é o seu próprio Espírito e a outra é o Espírito de Deus. Aí você quer entrar numa de se autoconhecer, de virar crente zen. Por que eu disse, irmão? Não, estou me conhecendo, olha. Você dá a mão para o seu coração perverso e pergunta para o seu coração perverso se ele acha que você é bom, mas você é muito louco. É a mentira. É a mentira desse que... Não que esse mundo foi fundado na mentira, mas ele foi entregue ao pai da mentira. E quando o cara colocou um pé para fora e contaminou toda a terra, ele foi fazendo isso aqui, ó. Ele foi pegando todas as verdades eternas de Deus e distorcendo. Então Adão conhecia Deus. O que as pessoas têm conhecido hoje? A igreja evangélica. Aí, ó. Muitas pessoas não têm se convertido ao Senhor. Ele se converte a um Jesus que ele criou. Por que ele... mano, não tem... Irmão, Moisés no deserto com o povo. Você está assistindo a minissérie, né? Deus chamou ele, Moisés, vem aqui em cima que eu vou entregar 10 leis para você passar para esse povão aí que está difícil. Moisés sobe, Josué fica ali no meio. Você sabe o que aconteceu, né? O povo se juntou e disse, preste atenção nas frases.
nosso líder está demorando. É melhor a gente fazer um Deus que nos ajude aqui, que não dá uma coisa para nós. Aí eles pegaram da riqueza que eles tinham, ouro, brinco, anel, e entregaram na mão de quem? De Arão, irmão de Moisés, sacerdote. Você quer construir um negócio de idolatria? Desejo do povo, riqueza que eles têm, e um sacerdote falseta, pronto. Já está a química misturada ali. E aí botaram o bezerrinho de ouro lá. Botaram o bichinho lá. Eu vi uma vez um cara falar há muito tempo, achei muito interessante. A Bíblia diz: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Entendeu? Primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, idólatra, maldoso, cria um Deus à sua imagem e semelhança. Quem é esse Jesus que você serve, que não te transforma, não te confronta e não te leva a uma vida mais parecida com Ele, mais piedosa, mais cheia de amor, mais cheia disso aí? É um Jesus criado a partir do mundo da mentira, das minhas necessidades. Eu tenho necessidade de um Deus. Então eu vou moldar Jesus segundo a minha configuração. Quantos estão entendendo? Os meus pensamentos que um Deus deve ser, e deve fazer. Está entendendo, irmão? A enrascada aqui. Está vendo como não é tão simples? É como se a gente estivesse dentro de um balde de piche. É como se acordasse numa manhã e o Espírito Santo falasse assim: tudo que você acreditou e viveu até hoje é mentira, é ilusão. E a verdade está apresentada aqui, ó, diante dos seus olhos. E a Bíblia diz assim muitas vezes, que na conversão ia caindo as escamas dos nossos olhos, e a gente ia vendo. Mas isso não é um processo tão fácil. Segundo aos Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz assim, ó, que o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? O diabo, ele cega o entendimento. Olha, você vê não através dos olhos, você vê através de entendimento. Você só pode dizer que vê algo, percebe algo, se o seu entendimento estiver apurado ali. Quantos estão entendendo, irmãos? A visão do olho, do globo ocular, é a visão carnal. Não é isso que Paulo está falando. Que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não, preste atenção, resplandeça diante deles a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Diz lá em Efésios 2:2, que quando nós estávamos no mundo, se é que alguém ainda anda pelo mundo, nós estávamos debaixo de um espírito de desobediência e éramos escravos do príncipe da potestade do ar. Quem que é essa figura? O diabo. Então esse mundo aqui, o mundo, ele tem dono, é diabo, é o diabo. Está escrito aqui. Ele falou para Jesus: esse mundo foi dado para mim, por isso eu posso negociar com você. Quantos estão acompanhando? Você está ainda aí, irmão? Diga amém. Estou aqui, amém. E às vezes eu fico meio, não sei se os irmãos foram, já foram, me deixaram. Amém? Você está entendendo, querido? Então você acorda um belo dia e fala: cara, o que é isso? Ah, essa é a vida. Não, não é a vida. Esta é uma vida que lhe foi proposta. Porque você só pode viver plenamente aquilo que você acredita. Então o diabo fala assim: esta é a vida verdadeira. Você emboca lá e pronto. Amém, irmão? Está entendendo? Então eu crio um Deus segundo a minha necessidade, segundo o meu pensamento. Eu quero me conhecer e eu acho que eu sou uma pessoa boa. Quem você acha de mim? Cara, assim, é muito interessante no Timóteo. Muito interessante em algumas reuniões. Muito interessante quando você vai pastorear uma pessoa que vai ter um momento de confronto. E uma das coisas que eu mais gosto é assim: o que você acha de você mesmo? Ah, cara, eu sou um cara tranquilo. Autodefesa. Como é que é a sua vida, irmão? Ah, eu acho que tá bom. Acha.
De onde vem o acha? O que Jesus falou? Jesus é a verdade. A sua palavra seja o quê? Sim, sim, não, não. Passou disso é de quem? Por que eu acho é do diabo? Vem dele. Porque ele não dá certeza de nada, nem para bom nem para mal. E como o Senhor Jesus disse para Laodiceia lá, né? Quisera eu que fosse quente ou fria. Mas como você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. A mornidão é o acho. E aí o acho tem um filho. A palavra eu acho teve um filhinho. Se chama nada a ver. E como diz um filósofo, um amigo meu ali do Castolira, quem nada vê, cego é. A mentira, casou com o maligno e teve mais filhinho. Que é o relativismo. Tudo é relativo. Olha, o que você diz sobre isso? Eu não consigo ter a palavra, eu não consigo definir nada. Eu acho que, então, mas aí tem que ver, mas aí tem que ver, mas aí tem que virar. E aí você vai virando a palavra, virando. E aí você não consegue definir nada mais. E guarde isso, tudo aquilo que você não consegue definir, você não pode analisar. Por isso tantas vozes caladas na igreja e diante do mundo, porque você vê a vida passando e você não consegue definir o que está acontecendo. Por isso você não tem voz para analisar o que está acontecendo. Mostra na Bíblia, meu irmão. Opa! Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios. 1 de Coríntios capítulo 5. Ele fala que na igreja tinha um rapaz que abusou sexualmente da mulher do pai. E ele fala para os presbíteros e líderes da igreja, fala assim, não tem ninguém aí nessa igreja que julgou essa causa, porque esse cara tinha que ser expulso da igreja. Aí o Paulo escreve, a partir de agora que vocês não julgaram essa causa, eu mesmo vou falar, expulsa esse cara da igreja agora, vírgula, e entrega ele na mão do diabo, para que a alma dele seja salva. Olha o Paulo, ó. Aí eu queria que os apóstolos estivessem na igreja, os apóstolos de antes. Ele te pegava e te jogava lá na mão do diabo já. É o apóstolo Paulo no Novo Testamento, 1 de Coríntios 5, leia lá. Se eu falo um troço desse na igreja, irmã, tu me mata. Sai falando, agora sim ele se entregou a Satanás, olha onde já se viu. Olha o que o Paulo fala, tira ele da igreja e entrega ele na mão do diabo. Onde já se viu um homem de Deus entregar outro na mão do diabo? Mas o que significava aquilo? Deixa ele no governo do diabo. Onde é o governo do diabo? O mundo. Lá no mundo, o diabo vai arrebentar ele. E quem sabe, nesse arrebento do diabo, ele se arrependa. E a alma dele seja salva. 2 de Coríntios capítulo 2. Esse irmão se arrepende e quer voltar para a igreja. Agora o problema não está nele, está na igreja. Que os irmãos não queriam perdoar ele. Não queria ter ele de volta. O apóstolo Paulo escreve de novo, irmão, se vocês perdoarem alguém alguma coisa, as pessoas não queriam perdoá-lo, dando a desculpa que Paulo não estava ali para decidir. Aí Paulo pega e escreve, irmãos, a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo. E faço isso como se estivesse na presença de todos. Perdoa o irmão, para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja. Então a igreja que não perdoa, o diabo é pastor dela já faz tempo. Essa é dura, né? Aqui, ó. Porque tudo é uma mentira, esse mundo é uma mentira, uma ilusão. Mas ele parece verdade, está tudo certo. Hoje eu almocei, hoje eu tomei café, eu trabalhei, voltei, estou aqui na igreja. Esse é o mundo real? Não, não. Esse é um mundo que apresenta para você coisas para que você creia e viva naquilo, mas aquilo é tudo mentira. Tudo fruto da maldição de Adão lá atrás. Tudo torcido. Uma realidade nova. Uma realidade, não uma realidade construída a partir da verdade. Uma realidade construída a partir de nós.
Nós somos construtores de mundos, irmãos. Nós somos construtores de mundos. Nós criamos tudo aqui, ó. Você não tem talvez a ideia de como você é um arquiteto meticuloso para criar mundos, pessoas, atitudes e sentimentos, segundo o seu coração, que é mentiroso, que é enganoso. Pelo que eu te digo, todo pensamento e sentimento e atitude que não parte de Jesus está errado. É pecado, está errado e não conduz a Deus. Questão do amor de novo. Deus é amor. E como é o amor de Deus? Qual é o amor que nós temos vivido? Amor também na Bíblia tem 3 palavras no grego que falam de amor. É o amor eros, palavra grega eros, que é o amor erotizado, é o amor de corpo, o amor tátil, o amor... Vocês entenderam, né? Amém? Tem o amor filho, o filéu, que é o amor de parentesco, de irmão, de pai, de mãe, essas coisas assim. E tem o amor ágape. Dos três, para funcionar os três, como Deus deseja, ele tem que começar do ágape para o eros, e não ao contrário. Porque se começar do eros, não termina no ágape. Mas se começar do ágape, o eros é santificado. Deus falou agora para mim. Porque o eros também faz parte. Porque entre eu e minha esposa, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, eu tenho que pagar a ela o que é devido e ela paga a mim o que é devido. Acho que todo mundo já entendeu do que eu estou falando. Que mesmo com aliança e casamento, bênção do pastor, nós podemos viver dentro de uma aliança com sexo maldito. Por quê? Porque ele é distorcido totalmente. Quando nós fazemos reunião de Timóteo aqui com os homens, o que aconteceu em Taubaté é incrível. Você vê a erotização do amor hoje, certo? As pessoas confundem. É tudo criado a partir do mundo do mundo. Mentira. Quantas pessoas não estão jurando amor em troca de sexo? Quem é que está falando? É o diabo. Porque o amor de Deus não é isso. Você não nasceu em Deus. Não vou nem falar agora onde é que nasceu isso aqui. Mas a Bíblia diz em Romanos que isso aqui nasceu aqui, ó. Sabe como é que é o nome aqui? A Bíblia chama? Ventre. É um amor mais carnal e mais animal que tem, porque ele é ventre. Isso aqui não é amor. Isso aqui te aproxima, nós que somos criação de Deus. Escuta isso aqui, irmão. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança segundo a sua natureza. Mas quando você parte para viver a partir da mentira, desse mundo caído, e não a partir da verdade que é Jesus, você entra, por exemplo, dentro da configuração de Romanos capítulo 1. Você já viu o que está escrito lá? Romanos capítulo 1 diz assim, ó. E por renegarem, abandonarem a Deus, Deus os entrega às suas infames paixões. Do ventre, da satisfação sexual louca. E o que o ser humano se torna? A Bíblia diz lá em Romanos 1. A ponto de considerarem Deus como se fosse um animal, de adorarem Deus como se adora um animal, e eles mesmos se inflamam nas coisas mais tenebrosas, que Deus jamais criou o homem para ser isso aí, a ponto de homem com homem, mulher com mulher, se inflamarem na sua torpeza, na sua sujeira. E não só homem com homem, mulher com mulher, mas homem com bicho, com cachorro, com cavalo, com cabra e com todas essas. É o diabo, irmão, o mundo, como ele é terrível. Ontem, eu estava vendo um vídeo na internet e eu vi um outro. Mano, eu não consegui, eu fiquei assim, não sei se, talvez alguém aqui já viu, mas eu
tomou um baque, tomou um choque, não consegui nem ver mais. Lá na China, um cano de um apartamento entupido, não descia água. Os caras foram batendo, chamaram os bombeiros, cortaram o pedaço do cano. Foram cortando o cano, tinha um bebê vivo dentro do cano da descarga. Vivo. É só, irmão, é só Deus. E é só o diabo. Quem que enfiou ele pelo cano da descarga? Irmão, um cano é esse daqui, ó. Aquele cano ali, ó. Pouco maior que aquilo ali. Um bebê acabou de ser posto no mundo. A mãe jogou ele deu descarga, ele entrou. Ponha no YouTube lá, se você tem coragem. Ponha lá. Um monte de bombeiro chinês arrancando, cortando, coisa e tal. Quem enfiou ele pela privada? O diabo. Quem tirou ele pelo outro lado? Deus. Assim é a nossa vida. Porque o diabo um dia me enfiou numa privada de vida. E você também. Mas sabe o que Deus foi lá abriu o cano para mim. E para você também. Cara, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, aonde que o ser humano vai parar? O ser humano é pior que Satanás. O ser humano é pior do que um demônio. Ah, mas não tem. Eu vou te explicar. Deus diz às estrelas aonde elas devem estar, as órbitas dos planetas. Deus, a Bíblia diz em Jó, Deus diz ao mar, até aqui vai chegar o orgulho das suas ondas. Deus dá comando para toda a sua criação. Ele chama a cada anjo do céu, a cada estrela desse universo pelo nome, e elas atendem. Deus diz ao diabo, em Jó capítulo 1, toque em tudo que ele tem, não põe a mão na vida dele. O que o diabo faz? Vai lá e obedece à risca. As pessoas dizem, em nome de Jesus, para, o diabo para. E Deus fala para você, meu filho, para, o que você faz? Tiago diz, até os demônios creem e a gente? Tem nem reverência num culto. Não nem aí mais, cara. Cuidado. Porque o mesmo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, também tem que ler o Romanos 1. Que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda essa porcaria aí. Irmão, o dono vai chegar e o bagulho vai pegar, hein? Então aperte o seu cinto, se converta, se entrega a Jesus, porque o dono vai chegar daqui a pouco aí e o negócio não vai ser tão leve como é aqui não. A coisa vai ficar estreita. Tantas parábolas sobre isso, amém? Nós já lemos. Aí o que é amor? Amor é interesse sexual. Amor é qualquer coisa. Aí é que a gente pode pensar, né, irmão? Tanta coisa sobre o amor. Eu quero te convidar, por favor, a Hebreus 13. Perdão, irmão. 1 Coríntios 13, perdão. 1 de Coríntios 13. Obrigado aos universitários aí. 1 de Coríntios 13, isso. Só na leitura, não vou nem fazer comparações para a gente ganhar tempo. Só na leitura você vai ver a diferença entre o amor que vem da verdade, o amor que é a verdade, o amor essência de Deus, e esse aí que as pessoas estão dizendo que amam. Escute. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. Jovens moças e jovens rapazes que não casaram ainda. O primeiro canalha, sem vergonha, e a primeira Jezabel que aparecer, querendo ter relação com você, dizendo que ama você, é um mentiroso, filho do diabo, porque ninguém que leva o nome de Jesus afasta outro irmão de Jesus. Eu sou de Jesus, vim aqui transar com você, seu imundo. Você vai ver só, Deus está aí, irmão, Deus está lá, ó. Deus tá, porque, irmão, Deus não está nesse negócio, não. Quem te disse? Deus é onipresente. Deus está no inferno. Porque foi Deus que criou o inferno, foi o diabo. A Bíblia diz, Jesus fala em Mateus, Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. E no Salmo 8 diz assim também, e para todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 9. Esperto.
Então o inferno não foi criado para nós, mas a gente é tão insistente que a gente quer arrumar um jeito de ir para lá, de qualquer jeito. É ser humano, irmão. Olha, irmão, Deus é bom, viu? E é por isso que ele vai arrebentar com um monte de gente. É por isso. Diz um pastor que eu gosto muito, Paul Washer, ele diz, a frase mais terrível da Bíblia é Deus é bom. Por quê? Porque você não é. Essa risada do pica-pau. Desespero. O amor é paciente. É porque, pastor, porque, Cris, eu amo ela. Não sabe nem falar português esse animal. Eu amo ele, eu amo ele, eu amo ela. Você ama? O amor é paciente. O amor espera. Ah, mas eu estou com vontade, irmão, dá nó nesse negócio. O apóstolo Paulo falou, eu esmurro o meu corpo para ele não cair na mão da escravidão do pecado. Isso é o evangelho. O resto é mentira de igreja. Porque a igreja também tem uma mentirada que eu vou falar para você. É o inferno. Então ouça, é paciente. É bondoso, é benigno e faz bem. O amor faz bem. Que amor que é esse que você quer destruir? Que amor que é esse que eu amo tanto que se você tiver outro amigo eu te mato? Sabe o que glória. Sabe o que está escrito aqui? Sabe o que é isso aqui? O amor é benigno, ele é bondoso, ele não mata, ele não destrói. O verdadeiro amor, ele não destrói. Era sobre isso que Jesus estava falando, por exemplo, quando ele fala do adultério. Que é por causa da dureza do coração do homem, que acabaram dando carta de divórcio um para o outro. Mas não foi assim que Deus fez no início. Porque o amor não mata. Você já viu essas irmãs e esses irmãos? Eu estou aqui, mas se acontecer uma coisa desse com a minha mulher, me desculpe, eu mato ela. É um amor assassino, então não é amor de Deus. Irmão, vão subir de nível, nós vamos. Ou nós vamos com Jesus, você nem fica enterrado nessa porcaria de mundo aqui. É isso aqui que você tem que orar a Deus. Você tem que pegar a sua Bíblia, irmão, você tem que ser paranoico, que nem eu, fico meio louco. Você pega a sua Bíblia assim, você põe na sua frente. Deus, eu não quero o meu coração falando comigo, nem a minha mente. Eu quero isso aqui, a mente de Deus. O amor é paciente e benigno. Cara, eu não sou isso aqui. Pronto, já começa a oração. Já bota o joelho e vai. Não, você lê assim, que bonito, né? Vou até colocar no meu convite de casamento. 3 meses depois quer separar. Virou cantiga, virou coisa legal. Você gostou desse versículo? Bem, eu coloquei. Vamos colocar no nosso convite? Vamos. Benigno, o amor não... Irmão, você está lendo comigo? O amor não arde em ciúme, não se irrita, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, olha lá. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o 7, Deus, como diz o salmista, Senhor, como eu amo a sua palavra, nela eu medito de dia e de noite. Como é gostoso, irmão, o evangelho, não é? Você está sentindo um gosto do evangelho? Eu estou, cara. Você não está, é seu, converte que você vai sentir. Estou sentindo, cara, um negócio, é uma delícia, irmão, ler. Tudo, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está falando de quem? Quem é a pessoa que tudo creu, tudo suportou, até o fim? Quem é? Jesus. O que é amor? Sentimento que eu tenho ou não tenho. O amor é uma pessoa que veio morar dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. E o outro amor? O outro amor é mundo. Ele é a partir da mentira, é a partir do coração, é a partir do sei lá o quê. Aí você pensa, irmão, aqui a gente podia vir à noite isso aqui. Dá vontade de escrever um livro. Olhando pelos óculos da mentira. Aí vamos falar de outra coisa, que amor já apanha demais, tá bom. Igreja. Por que tem um monte de gente decepcionados com a igreja? Porque a igreja não é o que ele queria que fosse. Então, informo-vos nessa noite, Jornal Nacional, quero dar uma notícia do plantão. Olha, boa noite. Quero informar a seguinte coisa.
que é a Operação Lava Jato do Espírito Santo. Ah, isso aí não tem não, você está falando bobeira. Nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Você pensa que não tem? Eu estou aqui, filho, no Wi-Fi banda larga, com meu pai. Olha só. A Lava Jato descobriu o seguinte: um grande nível de corrupção no pensamento dos crentes. Quem foi que te ensinou que a igreja tem que ser o que você acha que ela deve ser? Procura para mim aqui, ó. Quem que te ensinou isso? Eu sei. O espírito desse mundo, que é o espírito do engano, de escravidão, que está lá em Efésios 2:2. Porque este livro diz assim, ó, Mateus 16, é o Senhor Jesus que está falando, eu edificarei a minha igreja, e as portas da morte e do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, mas a gente tem que fazer um monte de coisa na igreja. Ah, é? Mais um pouquinho sobre igreja. Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Marido, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Verso de número 26. Por que é que Jesus se entregou pela igreja? Preste atenção, para que ele, Jesus, a santificasse, ele, Jesus, a purificasse, por meio da lavagem de água pela palavra, para que ele, Jesus, apresente diante dele mesmo a sua igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nenhuma coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a igreja. Tem igreja caída. Uma vez, eu fiquei escandalizado um tempo atrás, que pessoas estavam, um monte de gente aí, ó, estava tendo visões da igreja, que a igreja era uma prostituta bêbada de vestido rasgado e preto, caindo. Eu falei, rapaz, é uma turma famosa do Brasil. Aí eu vejo uma noiva que é prostituta. Ah, mas lá no Antigo Testamento é Antigo Testamento, acabou. Quem vive ainda na sombra do Antigo Testamento está amaldiçoado. Não, essa você não podia falar. Vou falar de novo. Leia a carta de Paulo aos Gálatas, pelo amor de Deus. E leia o livro, a carta aos Hebreus, pelo amor de Deus. E aos Romanos, pelo amor de Deus. E leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Lê tudo. A antiga aliança, a lei. Ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém bata no peito e diga, eu sou bom pra caramba e eu me salvei. Efésios 2, 8 e 9. Paulo, aquilo que era impossível à lei, posto que ela estava enferma na carne, Deus completou através da sua graça, mandando o seu unigênito filho, Jesus. Ninguém aqui é salvo por mérito. Se eu passasse talvez o microfone perguntando, ei, o que você faz para estar mais perto de Deus? Você falava, tem que orar, jejuar, evangelizar, um monte de coisa, está tudo errado. Você não está mais perto de Deus porque você foi mais ativo esta semana. Você está perto de Deus por causa do sangue derramado na cruz do Calvário e por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Não porque você orou essa semana, leu a Bíblia e evangelizou. Esquece. Isso é mérito. Graça e mérito são opostos.
Então você quer viver no Antigo Testamento, você está amaldiçoado e você vai para o inferno, porque a lei não pode te salvar. A lei serviu de apontamento para os nossos pecados. A lei só aponta, mas ela não salva. Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, era tão desesperador viver debaixo da lei, que se aquele que tropeçasse em um item da lei, tropeçava nela inteira. Você vai ser salvo como? Pega os 10 mandamentos lá. Quem aqui nunca mentiu? Alguém diz no seu lugar, eu não minto. Eu não minto, eu não conto mentira para ninguém. Tudo bem, mas você vive em uma. Quem diz que quando Jesus está falando sobre mentira, está falando sobre contar mentiras, contar. Iludir pessoas, dizendo uma coisa, fazendo que ela creia que aquilo que é verdade, mas na verdade é mentira. Olha. É isso aí, depois você vê de novo no vídeo lá. E sobre viver em mentira? Porque todo aquele que ainda pensa segundo o mundo, vive na onde? Na mentira desse mundo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Vamos voltar um pouquinho no tempo, domingo passado. Tudo que Jesus fez na cruz por você, você não conhece. Tudo que Jesus fez na cruz, conquistou na cruz e deixou como herança para você e para mim. E você não conhece. E como você não conhece, você ainda continua com um padrão de pensamento que parte da mentira e não da verdade conquistada por nós, conquistada para nós por Ele na cruz. Toda vez que você prefere acreditar na sua realidade e não na verdade, você está acreditando no quê? O João fala que vai ser lançado fora da presença de Deus todo aquele que ama a mentira. E você fala, eu não amo a mentira. Então por que Deus fala assim? Eu te dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, vos causará nenhum dano. Você não crê. E eu te pergunto, por que você não crê? Por que você não acredita nesta verdade conquistada? E a verdade que tudo que sai da boca de Deus, escute isso aqui, não depende do seu desempenho, depende da palavra daquele que empenhou a palavra. Está vendo como você está acreditando em caraminhola, que é mentira? Escute, há 2000 anos a igreja de Jesus é atacada, irmão, por toda a força do inferno, toda a força do homem, toda a força desse mundo se levanta contra a igreja. Por que a igreja nunca é destruída? Por causa da qualidade dos seus pastores, apóstolos e líderes, dos grupos de louvor nesses 2000 anos? Ha. Porque algum dia um justo disse assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja há 2000 anos está sustentada na palavra de Cristo, não no meu desempenho, nem no dele, nem de Martim Lutero, nem nos pais da reforma, nem ninguém. Porque Lutero, Calvino, tudo pecador, não salvava ninguém, não salvava nem eles mesmos. E tudo que eles trouxeram como luz, trouxeram por permissão do Espírito Santo. O homem sem Deus, irmão, é um perdido, ele não faz nada. Só leva ao lixo. Está entendendo? Eu não amo a mentira, não. Se você ainda fazer força para viver naquilo que você entende sobre sua realidade, e não na verdade que saiu da boca de um justo, de Deus, Ele mesmo pela sua palavra. Você lembra o que ele falou em Jeremias? Você lembra o que ele diz em Jeremias quando ele vai falar? Ezequiel
Jeremias vai falar profeticamente sobre a salvação. Olha só. Ezequiel capítulo 36, verso de número 32. Ezequiel 36 é uma palavra profética de Ezequiel, perdão, não era Jeremias, falando de João capítulo 3, Ezequiel 36. Aquela conversa, preste atenção, a conversa de Jesus e Nicodemos em João capítulo 3, a respeito do novo nascimento, Jesus não estava jogando carta no ar, não. Ele falava, você tem que nascer de novo, não era pegadinha não. Jesus estava se baseando na palavra do profeta Ezequiel. Quando ele fala de novo nascimento para Nicodemos, ele não estava falando a partir dele, ele estava falando a Escritura. Ele estava mais uma vez cumprindo a Escritura. Então aqui fala, muito tempo antes, verso 25, eu aspergirei água pura sobre vós. Deus falando, eu aspergirei água pura sobre vós. Veja que da salvação você não participa, é graça. Você não tem mecanismos para ajudar Deus. Por isso que o ser humano fica desesperado. Eu aspergirei água pura, vocês ficarão purificados das vossas imundícias, de todos os ídolos, eu vos purificarei. Eu darei para você um coração novo, eu darei. Eu vou tirar o de pedra, eu vou colocar o de carne. E não é só isso não, eu vou fazer o seu espírito ganhar vida, que o seu espírito está morto. E não é isso não, eu vou colocar dentro de você, não somente o seu espírito vivificado, mas o meu espírito, para que a partir desta nova realidade, que não é baseado no que você acha que é, mas naquilo que eu digo que é, porque eu sou a verdade, vocês vão conseguir andar nos meus estatutos. Aí o versículo 22, Deus guarda a sua glória. Olha que Deus fala, irmão. Aí está todo mundo feliz, aleluia, igual a Deus, ó. Verso 32, ó. E não é por amor de vocês, que fique bem claro, que eu faço essas coisas, diz o Senhor, mas pela minha própria glória. Jeremias 1,12, eu, diz o Senhor, cuido da minha palavra para fazê-la cumprir. Deus, irmão, quando Ele fala que Ele vai edificar a igreja, quando Ele fala que Ele vai trazer um povo para Ele, Ele não está contando com o seu desempenho não, querido, nem com o meu. Quando Ele fala que Ele vai preparar um povo para viver com Ele, Ele não tá contando com o seu desempenho de melhor crente. Ele está fazendo tudo isso em cima da própria palavra dEle. Porque Deus sabe que se Ele deixasse alguma coisa para a gente fazer, nesse interim, como tantas vezes na antiga aliança foi tentado, é impossível para o homem salvar-se a si mesmo, entendeu? Por isso que salvação é um local de descanso em Deus. Hebreus capítulo 4, depois você lê lá. Nós entramos no descanso pela fé. Amém, irmão? Eu não amo a mentira. Então viva o Novo Testamento. Então viva aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, porque senão você tá amando a mentira. Você está amando uma realidade do mundo que te... Cara, você não dá para você ser usado por Deus, cara. Até um pouco atrás aí você estava com as 4 viradas para cima. Aí Deus fala assim, mas eu chamei você. Eu purifiquei você. E eu perdoei você. Então tem 2 pessoas falando aqui. Uma voz que vem do mundo, que fala da sua realidade, e uma que sai da boca de Deus e fala assim, você é meu filho. Eu não estou olhando para os seus méritos e as coisas fantásticas que você fez essa semana para expulsar o demônio que está lá na casa daquele cara lá, que está todo mundo endemoniado e chamaram você, e você fica com medo de ir lá expulsar os demônios, porque você ama a mentira. Eu não amo não. Ama assim, quer ver? Você olha para a sua... Será que eu estou em Deus? Será que eu estou jejuando? Será que eu estou orando? Será que eu estou... Aí você olha para o seu desempenho. E aí vem a voz, é melhor você não ir, hein?
Aí você, melhor não ir mesmo. Parabéns. Você acabou de mais uma vez crer na mentira. Porque Jesus falou, eu dei autoridade para vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Não no seu nome. Não nesse. Não na marca de sei lá de quem. Em meu nome. Isso é uma verdade. Mas a sua realidade quer te empurrar uma mentira. Você abraça a mentira. E por que muitos de nós abraçamos a mentira? A maior mentira de todas. Porque você não crê na graça de Deus. Na salvação pela graça. Na salvação pela fé em Cristo. E você vive com medo. Você vive com medo de tudo. Medo de pregar, medo de cantar, medo de falar, medo de evangelizar, medo. E aí você vai na palavra. Não nos foi dado o espírito de medo, para outra vez estarmos atemorizados, mas nos foi dado um espírito de intrepidez, de coragem. Um espírito pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Eu quero encerrar lendo agora, finalmente, o texto. 1 de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é gerado. Quem ama Jesus aqui? Se você ama Jesus, você tem que também amar aqueles que foram gerados por Deus. Olha para o lado. Faz assim, ó. Oi. Alguém diz, eu amo Deus, estou com Deus. Esses irmãos são muito insuportáveis. Eu não tenho paciência. Eu tenho que sair da igreja. Fico lá em casa. É lógico, você tem que fugir mesmo, seu covarde. Porque você não tem o Espírito de Deus. E você não ama Jesus coisa nenhuma. Amo Jesus fora da igreja? A igreja é o corpo dele. Você quer cortar a cabeça de alguém, colocar num vidro de conserva e levar e colocar em cima da geladeira e falar, eu amo essa cabeça. Você é um louco. Quem ama, ama tudo. Nisto nós entendemos, nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Ah, que coisa linda. Quando é uma coisa, irmão. É uma carta atrás da outra. Você não tem saída. Eu amo Deus. Ama. Se você ama Deus, você ama os filhos de Deus. Aqueles a quem Ele gerou. Os irmãos. Ah, tá bom, eu amo o irmão então também, Cristo. Também estou amando os irmãos. Ah, é? Se você ama os irmãos. Não é se eu amo os irmãos. Eu amo. Não. Se amamos os filhos de Deus, amamos os filhos de Deus quando? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Só existe uma maneira verdadeira de amar o próximo, amando a Deus. Porque o amor de Deus vai te ensinar a amar o outro, como ele deve ser amado. E como ele deve ser amado, não é o jeito que ele espera ser amado. É o jeito que Deus diz que ele deve ser amado. E por isso que a igreja, a Petra está fervendo esses dias. Que todo mundo quer amor, quer peito para mamar. Eu quero amor, eu quero amor. Ah, mas eu acho que o Caio não ama, não. A irmã Roseli não ama, não. O Lúcio não ama, não. O Brizola não ama, não. Por quê? Porque eu estou vindo com uma sede, cara, atrás do amor e não estou encontrando o que eu acho, o que eu quero. Amar o irmão não é satisfazer as vontades da cabeça dele. Amar o irmão é ir a Jesus e Jesus vai devolver você. Porque Deus é amor.
Não fabrique um amor para dar para os outros, que isso é uma desgraça, é mentira. A pessoa vicia em algo que você não pode e não tem capacidade de sustentá-la para sempre. Volto de novo. Em homenagem ao Caio aí, que eu estava falando, volto no Judá de novo. Judá ele não tem amor, o amor pela Renata, ele ama o leite. É por causa, ele começa a chorar, nós pais já entendemos o quê? Ele quer amar, ele quer leite. É o leite que ele quer, é o leite que ele ama. Qual é a ligação nesse momento entre o Judá, vai fazer 2 meses, e a mãe e eu? Uma ligação de necessidade. Eu quero leite. Tem leite? Não. Então eu vou. Estão entendendo, meus irmãos? Ele não tem amor, o amor, como nós lemos aqui pela Renata. Ele ama o leite. Acabou o leite, ele chora. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Relacionamento infantil? Quando você ora para ele, ele fica em silêncio, você faz o quê? Chora. Bate pé. Faz birra porque Deus não me ouve. Porque Deus é pai, não é mãe. O relacionamento do pai é um relacionamento sublime. Por isso que Deus escolheu o relacionamento de pai para se relacionar conosco. O relacionamento de mãe fala dos seios, da amamentação, da nutrição. Agora o pai não tem leite para dar. O pai eu vou ter que amar. O pai não tem ligação com ele para ser nutrido na minha necessidade, que eu estou com fome, fome. Não tem. O pai eu vou ter que aprender a amar, o pai eu vou ter que relacionar, e aí que a gente fica endemoniado, quase manifesta. Está entendendo, irmãos? Esse é o Judá que tem me ensinado. É uma outra ilustração de um pastor que eu achei muito fantástica. Ela diz assim: tem muito crente, irmão, que não vê Deus como um pai. Ele vê Deus como um dono somente. E por isso a Bíblia diz algumas vezes que os cães não entrarão no reino de Deus. Os cães. Então esse pastor diz, será que Deus tem... Como é que diz? Deus não gosta de cachorro? Lá. Ele falou, não. Porque os cães... Qual é o relacionamento do cachorro com a gente? O meu cachorro me ama. Desculpa, irmão, seu cachorro não te ama. Ele te reconhece como dono, alguém que traz comida para ele. É a comida que o gato, o cachorro, o papagaio e esses bichos amam. Porque amor, Deus é amor, e Deus não habita em cachorro, gato, girafa, leão. Deus habita em você, a coroa da sua criação. A única criatura em toda a criação e no universo que foi criada à sua imagem e semelhança. O único que podia ser portador da essência de Deus, amor. O cachorro não te ama, não. Ele reconhece você como o alimentador. Então ele tem a ligação de necessidade. E tem muito crente cachorro. É o cão que não entra no céu. Por quê? Porque Deus para ele é um dono. Então Deus vem... Ele fica alegre, igual o dono que chegou com um saco de ração no fim da tarde do trabalho e passou o dia inteiro trancado no quintal, sem comida. É que nem essas galinhas aqui, irmão. As galinhas aqui, nossa aqui, da célula aí do pastor Diego. As galinhas estavam aí, as galinhas caipira. Irmão, quem já deu milho para as galinhas aqui? Você chega, elas já estão no lugar, a hora que elas te veem, elas vêm correndo. Aí eu digo que as galinhas me amam. Aí eu digo que eu tenho um relacionamento com a galinha, meu Deus do céu, gente. Elas sabem que eu tenho milho. E elas ficam ali. Está entendendo? Você não é um animal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é bicho. Então não se relacione com seu pai nesse parâmetro.
Vocês estão entendendo, irmão? Por favor. E aí o que acontece? Como diz esse pastor, vem o dono com o saco de ração, o crente cachorro já começa a abanar o rabo, pular, é a hora do louvor. Ele fica latindo, au, 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 e dando, até ministério de dança, ele corre. Você vê que esse cachorro, eu lembro da pantera lá, na pantera nossa, minha, lá na chácara. Eu abri a porta, irmão, ela saía igual um foguete, ia lá embaixo, voltava, e latia, e pulava em mim, é a hora do louvor, é a hora do louvor. É aquela coisa, mas eu estou querendo o quê? Ração. Aí passou a hora do louvor, não teve ração, começa a hora do quebrantamento. Aí chora, 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 chora. Por que que é? Ração. Você não é um cão. Você não é galinha, você não é bicho. Para se relacionar com Deus por causa de necessidades básicas. Ele é pai. Vai ter que amadurecer o relacionamento. Porque pai não tem leite, só mãe que tem leite. Sabe quem que é a mãe? A mãe é a igreja. Sabe o que você está fazendo aqui agora? Tomando leite. Mas quando acabar a hora do leite, vai ter que ir para o colo do papai, vai ter que conversar, vai ter que amar uma pessoa que não tem leite para te dar. Esse é o pai, esse é Deus. Este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o que, irmãos? Ele vence o mundo. Por que ele vence o mundo? Porque agora ele é o cara. Não, porque ele nasceu de Deus. A natureza de Deus está dentro dele, e esta natureza o faz vencer o mundo. A mentira geral que foi contada. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque é através da fé que você recebe a graça de ser salvo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que está falando? Quem é que vence esse mundo todinho que é mentira? Irmão, eu podia passar a madrugada citando item por item, 2, 3, uma semana, sem sair daqui, citando item por item, de como é que nós cremos na mentira, de como é que nós amamos através da mentira, como nós nos relacionamos através de mentira, como é que nós trabalhamos para Jesus através de mentira, como é que nós entendemos a igreja através de mentira, tudo mentira, 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 homem, coração do homem, pensamento de homem. E esquecemos da verdade da palavra de Deus. Por isso eu te aconselho, leia a sua Bíblia com um espírito de oração. Tem discipulado aqui, se matricule, venha, mete a cara na palavra, para você não viver na mentira. Porque não vive na mentira quem fica contando mentira, mas quem não crê na verdade que está manifesta na pessoa de Jesus. Se coloque de pé, por favor.